Palavra de Deus, abra a tua Bíblia, capítulo 1, versículo 37, livro do Dr. Lucas. Aleluia. E esse versículo diz assim: porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Vamos repetir com a igreja. Diga junto comigo. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Disse então Maria: eis-me aqui, a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Glória a Deus. É um texto com uma mensagem muito linda e uma resposta imediata para fazer a vontade do Senhor. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, nesta manhã, Senhor, ainda somos gratos a Ti, Pai. Agora por esta palavra, Senhor, porque Tu és o Deus que fala, que cumpre, Senhor, que tem estendido as Tuas mãos, tem guardado, Senhor. Aleluia, tem feito segundo a tua vontade, porque todo querer, Senhor, está em tuas mãos. Todo poder foi entregue a ti no céu e na terra. Portanto, Pai, nada foge do teu controle, Senhor. Nada foge, Pai querido, aquilo, Senhor, que está nos teus planos, nos teus projetos, Senhor. Ainda que tudo pareça contrário à visão de alguém que terrena, meu Pai, mas nada foge do teu controle. Pode faltar, Senhor, alguma coisa assim, aleluia, mas o Senhor é aquele que está à frente de todas as coisas. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus, aleluia. Estávamos aguardando a irmã, não é que ainda estamos aguardando, glória a Deus. É um momento de reflexão, a palavra do Senhor, e baseado na Bíblia Sagrada, em muitos textos, não é, da Bíblia Sagrada, livro santo de Deus, a gente vai encontrar tantas coisas feitas por Deus na base do milagre, não é? Mas encontramos uma situação também no livro de Abacuque, no capítulo 3, situação super difícil, onde o povo estava enfrentando dificuldades tremendas. Aí Abacuque chega e fala assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e também se o fruto da oliveira mentir, e se os campos não produzirem mantimentos, também se as ovelhas das malhadas forem arrebatadas, e se nos currais não haverem vacas, todavia, diga todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia. E o Senhor, Ele faz isso para glorificar o nome dEle. Aleluia. Porque estamos em situações deveras difíceis. E alguém já até se pronuncia, além de o pensamento estar muito contrariado, alguém até já se pronuncia dizendo assim: não vai mais acontecer nada para mim de melhor. Eu só estou vendo coisas que está piorando. Aleluia, glória a Deus.
As coisas estão se complicando. Quando eu penso que eu estou indo aqui, vai tudo certinho, mas aí desanda tudo de novo para o outro lado. Não está dando certo. Não tem mais solução. Não tem como mais dar certo. Aleluia. Tem como dar certo. Aleluia. Porque se nós encontramos uma situação na época dos antigos tempos, aonde o profeta Abacuque, um dos profetas menores, aleluia, ele falava nessas alturas: olhe, ainda que a figueira não floresça, aleluia, porque ele falava tanto em produtos, porque ele falava tanto em frutos, porque naquela época era disso que se vivia, era por aí, glória a Deus. As pessoas se abasteciam daqueles frutos. As pessoas trabalhavam à base dos frutos da figueira, da videira, da oliveira. Cada um dava o seu produto na sua estação correta, como é hoje. Alguém hoje vive de vender frutos. Mas aí tem o tempo da manga, tem o tempo da jaca, tem tempo de caju, tem tempo de todas as frutas. E na época do profeta Abacuque, para relatar, aleluia, e para fazer uma analogia acerca de tudo que estava acontecendo no meio do povo, glória a Deus, aí ele junta, ele diz: eu vou falar dos frutos, porque tem uma hora que tem que dar uma junção de alguma coisa, para que podemos ter uma compreensão melhor, irmã Viviane, irmã Maria. As coisas, elas se encaminham, e é por isso que nós encontramos palavras na Bíblia e textos completos, e às vezes não vem uma compreensão muito correta, glória a Deus, e bem na frente, aleluia, Deus já compreendendo todas as coisas, e já sabendo a compreensão de cada um, porque é Deus quem dá inteligência a todos nós. Aleluia. Aí vem em seguida um texto e você diz: ah, agora eu entendi por que está escrito ali assim, assim e assim. O Senhor, Ele completa. Então Abacuque, ele começa fazendo aqui todo o texto. Aleluia. Ele detalha os delitos da cidade de Nínive, uma das cidades mais ricas do planeta Terra daquela época. Ele começa a relatar sobre as ruínas que haveriam naquela cidade. Aleluia. Depois ele começa a falar da iniquidade de Judá. Quem era Judá? O povo de Deus. Aleluia. Ele começa a falar que viria castigo, aleluia, pelas mãos de Deus para o povo de Judá. Aleluia. E ele começa a dizer que os profetas também vão fazer intercessão pelo povo. Quando o povo de Deus, quando aquele que tem o Espírito, eu vou transmitir aqui só esse pedacinho aqui dos profetas. Quando o povo de Deus, irmã Damiana, começa a compreender que realmente há uma necessidade, que existe um perigo sobre a terra, que existe um perigo sobre a humanidade, que existe um perigo em determinada cidade, em um determinado lugar. Então aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele compreende que precisa entrar com uma intercessão. Aleluia. E o profeta Abacuque, ele pegou toda essa prática. Ele diz assim: o povo de Deus pecou. Aleluia. Ele teve assim uma pequena comparação até dos pecados que havia lá na cidade de Nínive. O povo estava pecando, o povo de Judá estava pecando de uma forma que ele veio a ter uma determinada definição que haveria um pecado aproximadamente igual que estava vendo o que houve na cidade de Nínive. A ponto de Deus determinar que aquela cidade seria destruída quando ele conversa ali com o profeta Jonas. Aí ele diz: olha, aquela cidade cheira mal às minhas narinas.
Vai lá e profetiza, fala assim, e diga que eu vou destruir. Aleluia. E Jonas foi, profetizou, falou o que Deus mandou. Aleluia. E naquele lugar houve arrependimento. Aleluia. É bem provável que os historiadores contam e que o que nós vemos é que realmente aquela cidade, ela foi destruída um tempo depois. Aleluia. Porque quando aquele rei morreu, e sempre era assim. Aleluia. No tempo dos juízes também era assim. Deus levantava um juiz. Aleluia. E ele intercedia pelo povo, ele lutava pelo povo. E o povo se arrependia e se voltava para Deus. Mas quando aquele juiz morria, o povo se revoltava de novo e começava a pecar. E não foi diferente aqui. O rei de Nínive se arrependeu, colocou o povo para jejuar. Deus perdoou o seu pecado. Mas quando aquele rei morreu, que se levantou outro rei, aleluia, que não conhecia o que Deus tinha feito naquela cidade. Aí o povo se revoltou novamente e fizeram pior do que o que havia feito antes. E aquela cidade foi destruída assim. A cidade de Nínive foi destruída sim. Não na época daquele rei, não na época daquele povo que se arrependeram, mas na época de outro rei, a cidade foi destruída. Glória a Deus. E o profeta Abacuque, aleluia, ele continua falando. Aleluia, Jesus. E diz assim também no 2: os caldeus serão castigados a seu turno. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho lindo assim, porque Deus ele sabe quando o povo, ele precisa de uma puxada. Né? É bem verdade que nós, até os pais mesmo, eu não tenho filho, mas eu entendo essa parte, que quando muitas das vezes os pais precisam ainda, eles também dão uma puxadinha, quando vê que está um pouquinho, né? Aí ele diz, será que foi culpa minha de estar assim, não é os pais, não é? Eles ficam, né? Os pais ficam se culpando. Não é o caso do meu Senhor Deus, porque o meu Senhor Deus faz tudo perfeito. É o homem que se encaminha assim. Mas no caso de uma família, às vezes a mãe, o pai, fica pensando, será que eu fiz assim? Será que foi por causa disso? Será que eu não falhei aqui ou ali? E agora eu tenho que dar essa puxadinha. Eu vou dar uma puxadinha para que chegue. Vamos ver o que acontece. Ele ainda fica assim então. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia, que sempre deixou a sua palavra para que nós pudéssemos se encaminhar e viver pela verdade. Mas acontece que aqui ou ali, a gente também sai desse propósito. A gente também quer ir para ali ou quer ir por ali. E às vezes quer dar umas passadinhas de ré. Aleluia. Aonde o Senhor Deus, Ele tem dito em sua palavra que aquele que vive para Deus, ele precisa sempre avançar. Aleluia. Ele precisa sempre estar dando um passo adiante do que está. Ele precisa avançar. Avançar para onde? Para passar na frente de alguém? Não. Avançar para ver se alcança mais uma vida para o Senhor Jesus. Porque o propósito de Deus na terra, na vida do ser humano é essa. É que ele se prepare, é que ele viva pela palavra. Mas para alcançar mais um para o reino de Deus. Aleluia. Nos últimos tempos, é claro que vemos que algumas pessoas saem do foco, é claro. E nós também, de vez em quando, a gente diz, não, agora eu preciso fazer isso aqui, depois, e depois, agora eu preciso fazer isso daqui, para depois, vai estar tudo certo. Aí não é assim. O trabalhar de Deus não é igual o pensamento do homem, né? E quando a gente vai pensando que primeiro vai por aqui para poder depois chegar ali, o Senhor, Ele vai trabalhando da sua forma. E aí
que às vezes chega um pouco de dor. É aí que às vezes chega um pouco de sofrimento. É aí que às vezes nós começamos a achar que estamos incompreendidos. Nós começamos a achar que está tudo errado. Não porque ninguém quer conversar comigo, porque ninguém mais. Porque mais. Aleluia. Profeta Abacuque. Aleluia. Quando ele diz: os caldeus serão castigados ao seu turno. Aleluia. É porque Deus até permitiu. Como muitas das vezes Deus permitiu. Né? Como no tempo de Gideão, Deus permitiu que os midianitas alcançassem o povo de Deus e maltratassem o povo de Deus. E Deus até permite, glória a Deus. Mas o Senhor alcança aqueles que maltratam o povo de Deus. Você já percebeu que na Bíblia Sagrada sempre tem uma turma, sempre tem alguém, sempre tem um batalhão que vai de encontro ao povo de Deus para querer esmagar, para querer pisunhar, para querer fazer sofrer o povo. Aleluia. E você já percebeu que em vários lugares e em muitas situações, Deus até permitiu que o povo maltratasse o povo de Deus. Uma determinada nação pagã viesse a maltratar o povo de Deus. Como está acontecendo nos nossos dias? Aleluia. Está acontecendo nos nossos dias. Aleluia. Deus está permitindo, porque nada foge do controle do nosso Deus. Então Ele está permitindo, mas aguarde todo aquele que está colocando a mão no lugar errado. Glória a Deus. Mas aguarde, porque sempre tem o tempo determinado para cada coisa debaixo da terra. Aleluia. E os caldeus foram castigados, cada um no seu turno. Eu vou transmitir esse turno aqui, esse turno aqui. Cada um se juntava, cada um grupo aqui se juntava de forma diferenciada para agir diferente, irmã Jeane, pregadora. Vamos analisar aqui junto comigo alguma coisa. Vamos ver aqui. Tem um grupo aproximadamente próximo da nossa cidade que eles querem agir de uma forma. A gente cala a boca do povo. Aí tem uma outra turma dentro da nossa cidade, ou talvez fora em outra cidade, e diz: mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos fechar as igrejas. Aí uma outra turma, eles dizem: vamos fazer diferente. Vamos proibir que eles façam visitas nas casas. Aí um outro grupo diz assim: não, vamos fazer diferente. Vamos fazer com que eles se tranquem dentro de casa. E cada grupo, aleluia, aí aqui diz assim, que os caldeus serão castigados ao seu turno. Cada um ao seu grupo, cada um aos seus pensamentos, cada um aos seus feitos, por turma, eles receberão da mão do Deus Todo-Poderoso aquilo que está sendo feito, que o Senhor não mandou fazer. Aquilo que está sendo anunciado, que o Senhor não mandou anunciar. Aleluia. Eu estive anteontem, hoje é sexta, foi quarta-feira, eu estive em um velório ali no Parque das Flores. Eu nunca tinha ido
em um velório dessa situação que nós estamos vivendo agora, né? Foi o primeiro. E aquela situação ali, gente, quem ainda não foi, as pessoas que têm parentes que partiram já sabem. Mas quem ainda não foi, é muito constrangedor. É muito triste para a família. Não era da minha família, era a minha vizinha. Vizinha mais próxima, evangélica ali da minha casa. Faleceu. E eu fui para aquele enterro, aquele sepultamento. Ela não é da nossa denominação, ela é de outra denominação. Fomos ali aquele velório e, sinceramente, eu senti tanta coisa diferente durante aquele período, durante aqueles poucos minutos, cerca de 20 minutos apenas, 25 minutos, não contei ao certo, mas dá assim sabe, Deus faz um trabalhar. Enquanto você está vendo, Deus está mostrando tanta coisa. Enquanto você ouve ali o que cada um está falando, você está ouvindo, mas Deus está mostrando como é que está acontecendo as coisas, como é que está se passando. E é terrível. Voltei para casa muito triste. Eu fiquei triste com a notícia, mas eu fiquei mais triste depois que eu voltei daquele velório. É muito angustiante. Glória a Deus. Então nós estamos vivendo situações difíceis, glória a Deus, em que às vezes uma pessoa não tem palavra para confortar outra pessoa. Não é? E ele fica pensando assim: meu Deus, eu estou tão triste, mas hoje eu estou tão angustiada, eu estou assim dessa forma, que se aparecesse uma pessoa para me pedir uma palavra de conforto hoje, talvez eu não tivesse, mas é totalmente diferente, porque quando você pensa que não tem, o Senhor enche. Aí o Senhor vem e enche de palavra. Agora quando você pensa que tem, aí chega alguém e você está vazio, aleluia. Mas quando você diz: eu estou tão angustiada, eu gostaria tanto que chegasse uma pessoa para me dar uma palavra. Estou precisando hoje que Deus enviasse uma pessoa com a palavra, aleluia. Aí chega uma pessoa, mas é precisando de você, é precisando de uma palavra sua. Aleluia. E você tem que ter. E deixa eu dizer aqui nesta manhã, para quem está presente e para quem não está presente, eu e você temos que ter aquilo que Deus já colocou no nosso coração para oferecer àqueles que estão mais necessitados do que eu e você. Aleluia. Porque muitas vezes você está angustiado. Aleluia. Mas se chegar alguém na tua porta, se Deus permitir que chegue alguém ao teu encontro, é porque ele está precisando muito mais do que você. E você tem que ter. Irmãos, você tem que ter. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele já colocou dentro de nós tudo o que é necessário para que nós possamos viver em abundância de fé e ainda transmitir para aquele que está precisando. Glória a Deus. Aí Abacuque, depois de tudo isso, aleluia, depois de tantas coisas, ele entra em parábola, né? Com esses frutos. Aqui no versículo 6 do capítulo 2, diz assim: não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu. É parábola. É parábola, né? Ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que se carrega a si mesmo, aleluia, daqueles que se carregam a si mesmo de dívidas, aleluia. Irmãos, nesse tempo, esse tempo aqui, no tempo da fome,
no tempo da escassez. Sabe por que ele diz isso? Porque o povo estava devendo muito. O povo se endividaram. Cada um com o seu próximo, cada um com o seu irmão. O povo se endividaram. Porque realmente faltou o que comer. Aleluia. É por isso que ele chega no versículo 17 e ele diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, e o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, nos currais não haja mais animais, vacas, todavia aleluia, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Você vê que ele não falou assim, todavia nós. Ele não disse. Poderia ter dito assim, todavia nós que servimos ao Senhor, nos regozijemos nele. Não, ele não disse. Ele disse, todavia eu. Aleluia. Porque esse eu aqui, ele não vem com um eu de exaltação, não. Aleluia. Esse eu aqui, ele vem com aquele eu de que você tem que ter o seu próprio encontro com Deus, de que você tem que ter o seu próprio mistério com Deus, de que você tem que ter o seu ajuste com Deus. E era aqui que ele estava falando: todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Se faltar fruto e eu morrer de fome, me alegrarei no Senhor, porque ele sabia que daqui por diante, desta vida para outra, tem algo muito melhor. Porque nós ficamos pensando agora, gente, de que a gente vai morrer? Todo mundo está pensando. Menina, todo mundo. Gente, agora ninguém sabe de que vai morrer, porque apareceu esse negócio aí tão difícil que ninguém nem ouvia falar nessas coisas e tudo. E já ninguém nunca sabia mesmo de que morria. E agora está todo mundo preocupado de que vai morrer. E um dia eu disse para o meu esposo, agora chegou a minha vez. Eu falei para o meu esposo: olha, eu não queria morrer agora não. Nessa fase eu não queria morrer agora não. E ele disse: deixa eu falar besteira. Para de falar besteira. Aí eu falei assim: isso tu não vai perguntar não por quê? Tu não vai perguntar, porque se fosse eu já tinha perguntado por quê. Ele disse: eu não vou perguntar não, senão você vai falar uma besteira. Eu disse: então já que você não vai perguntar, eu vou dizer. Sabe por que eu não queria morrer agora? Para não ir num saco preto. Para não ir para um saco preto, gente. No zip. Sabe aquele saco preto que sobe o zip e encerrou tudo? Aleluia. E agora eu cheguei a me arrepiar. Aleluia. Porque você não pode ver o seu parente. Você não pode mais ver o rosto dele. Não pode mais saber como foi que ficou. Nada. Nada. Aí eu dizia: eu não quero ir no saco preto, não. Eu quero que essa fase passe e depois o Senhor pode me levar. Mas no saco preto eu não quero ir não. Gente, quanta coisa se passa pela mente da pessoa. E a nossa confiança tem que estar depositada no Senhor. Aleluia. Porque seja de qual for a forma que o Senhor queira nos tirar daqui, Ele já tem destino certo, já está tudo reservado, já está tudo pronto para que eu e você desfrute do melhor. Aleluia. E um dia estavam perguntando para um deficiente visual, um adolescente ainda: você não fica triste porque você não vê as coisas? Ele disse: não fico triste porque eu não vejo os objetos, as coisas. E mesmo assim, você não tem vontade de estar vendo as coisas? Ele disse: também não me preocupo com isso. Ele disse: então me diga qual o segredo, qual o mistério que você não é triste porque você não vê as coisas e também você não tem desejo para isso, de ver as coisas. Ele disse: olha, uma coisa eu tenho certeza, eu não enxergo nada aqui,
Mas quando o Senhor me arrebatar, quando eu chegar na glória, eu tenho certeza que vou ver o meu Senhor Jesus do jeito que Ele é. E eu vou enxergar todas as coisas que Ele preparou para mim. Um adolescente. Não tinha nem 14 anos. Com uma visão, não enxergando nada, mas com uma visão panorâmica muito maior do que alguém que tem muitos anos que estuda a palavra de Deus. Porque nós sabemos que aqui é tudo passageiro. Nós sabemos que esse pedaço de carne que nós ocupamos aqui, em cima dos ossos, não tem validade alguma diante de Deus. Aleluia. Apenas para você preservar este corpo, para servir ao Senhor de uma forma que agrade a Ele. Só isso e mais nada. Aleluia. Depois de passar disso, é um detalhe esta carne que nós temos aqui, vivendo com os nossos ossos abaixo dela. E o Senhor dá força. O Senhor dá força aos nossos ossos. O Senhor dá força à nossa carne. O Senhor dá força ao nosso sangue. O Senhor dá força ao nosso olhar. O Senhor esforça as nossas mãos. O Senhor, Ele dá força aos nossos pés. E tudo é carne. Mas tudo isso tem que glorificar o nome do Senhor, para que possamos, aleluia, chegar como aquele jovem, ter uma visão panorâmica de alcançar tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Aleluia. E aí, o profeta disse: ainda que não haja fruto na vide, eu sei que nós vivemos disso. Eu sei que nós extraímos o líquido aí, esse fruto aí, ele serve para ser colhido, ser vendido, e daí por diante a convivência e a sobrevivência e as demais coisas. E depois ele vem com a figueira, depois ele vem com a videira, porque cada um tinha o seu fruto que produzia dinheiro e que eles transportavam tudo aquilo ali. Não é? Depois do produto pronto, eles transportavam e dali vinham os seus sustentos. E aí ele forma essa parábola. Porque, gente, do nosso sustento cuida o Senhor. Do nosso sustento cuida o Senhor. Glória a Deus. Quando ele diz: buscai em primeiro lugar o meu reino, buscai também a minha justiça. Agora deixe o resto por minha conta. Aleluia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, Ele sabe que eu e você precisamos de todas elas, até o dia em que Ele decidir de qual forma, de qual maneira eu vou para o encontro com Ele, você vai para o encontro com Ele. Mas o Senhor faz milagre nos nossos dias. Aleluia. Deus, Ele produz milagre. Deus, Ele faz existir. Deus, Ele tira a tua preocupação. No momento que você pensa que aquilo vai te servir de peso para a tua vida inteira, Deus tira a tua preocupação. Deus tira, Jeane, a tua preocupação, para que você continue fazendo tudo perfeito, fazendo o que Ele determinou para a sua vida. Deus tira a tua preocupação, porque Ele sabe o que tem pela frente, o que Ele já reservou para você e para outras pessoas que vão ainda estar ao seu lado. Ele já preparou as boas coisas da vida para você viver. Ele diz assim para você hoje: estou eu tirando a preocupação, estou eu agindo com as minhas mãos, eu estou colocando aonde tu não pode colocar as tuas, porque sou eu que vou fazer na tua
glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Deus faz milagre em nossos dias. E se você, aleluia, oh, glória a Deus. E se você continuar fazendo esse eu aqui que o profeta Abacuque fez, aleluia. O teu eu com Deus, é o teu eu com Deus só, aleluia. Ele vai realizar grandes coisas. Ele não só vai realizar, não. Ele vai fazer o que está escrito em Jeremias, capítulo 3 e o 33. Ele vai anunciar coisas grandes e coisas firmes. Aleluia. Que eu não sei, que você não sabe. Deus anunciará. Ainda tem tempo para você ter aquele encontro direto com Deus. Mas, irmão, já sou evangélico. Estou falando com alguém que pensa que está tudo certo. Aleluia. E que ainda não está. Ainda não está tudo certo. Tem uma hora que você tem que descer. Tem uma hora que você tem que cair. Não é caído pelo inimigo, não. Não é derrubado pelo inimigo, não. É caído por você mesmo nos pés do mestre. Aleluia. E dizer assim a ele: Senhor, eis aqui a tua serva. Eis aqui o teu servo. Para que, Senhor, que eu ainda sirvo? Eis aqui a serva do Senhor, assim como disse Maria. Aí o anjo ausentou-se, não foi? Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Sabendo ela, a partir daquele momento, sem entender tudo ainda muito bem, aleluia, como muita gente está no dia de hoje, sem entender muita coisa, mas ela disse: eis aqui, Senhor, a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Porque foi a palavra do Senhor que veio pelo anjo. Ela sabia que ia sofrer. Ela sabia que as coisas não iam ser fáceis, não. Mas ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Tua serva, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Eu agradeço a Deus pela essa oportunidade. Em nome de Jesus.